do DCE, o Felipe, que é o diretor de pesquisa e extensão, e o Anderson, que é o coordenador geral de exatas. Nós viemos esclarecer algumas dúvidas em relação à transferência assistida, à transferência voluntária e à nossa pauta de federalização. O processo de transferência assistida iniciou no dia 23 de janeiro, com a publicação dos editais pelo MEC, e foram publicados 3 editais, um para a Universidade Gama Filho, um para a Universidade e um para a Medicina. Na última sexta-feira terminou o prazo para as instituições entregarem suas propostas, ou seja, elas fizeram toda uma análise dos cursos, através de relatórios que o DCE entregou para séries de vários cursos, fizeram suas propostas e a sexta-feira terminou o prazo. Agora começa o processo de avaliação das propostas pelo MEC. Esse processo é sigiloso, nós não sabemos as instituições que estão participando. O MEC disse por alto que eram em torno de 52 instituições de ensino. E a partir do dia 10 de março, que vai ser publicado o resultado dos editais da Universidade e da Universidade de Gama Filho, e no dia 14 de março será publicado o resultado do edital de Medicina. Então, só a partir de março nós vamos ter acesso às instituições que participaram e foram vencedoras das propostas de transferência assistida. O processo de transferência assistida, como a gente sabe, é um processo que é incerto, nós não sabemos o prazo final dele, quanto tempo pode demorar todo tipo de transferência. Uma pergunta frequente que a gente vem vendo nos grupos é se você retirar sua documentação na universidade, você vai perder o direito de transferir. E não, a gente até aconselha que o aluno sim pegue sua documentação, porque é um resguardo do aluno em relação à sua documentação. O aluno só vai perder a transferência assistida a partir do momento que ele se transferir para outra instituição. Se você pegar e se transferir para outra universidade, você vai perder todo o seu vínculo com a Universidade Gama Filho. Então, gente, por mais que o processo de transferência assistida não seja o que a gente quer, a gente tem outra bandeira, tem outra pauta, nós estamos acompanhando acirradamente todo o processo, com reuniões diárias no MEC quando estávamos em Brasília, e a gente aconselha sim o aluno a esperar a transferência assistida e não procurar seus próprios meios porque há risco. Uma outra informação que a gente vem dos formandos, inúmeras perguntas perguntando se o formando ele terminou todo o curso, ele vai ser formado na Universidade de Gama Filho. Você só vai sair daqui da universidade, formando em 2013.2. Se você tiver concluído todo o curso, ter feito TCC, ter feito todas as matérias, se você ficou com algum tipo de matéria pendente, seja eletivo ou não, você vai ter que ser transferido para outra instituição. Então, só será formado na Universidade de Gama Filho o aluno que concluiu todo o curso sem ter deixado nenhum tipo de matéria pendente. Aí vai depender daquele sistema de lançar nota dos professores. Teve uma comissão de formandos que teve na última quinta-feira com o MEC, nós conversamos a respeito disso. Nós estamos pedindo a contribuição dos professores para lançarem as notas no sistema, para que os formandos de 2013.2 possam retirar o seu diploma na Universidade de Gama Filho e no centro universitário da cidade. Bom, passando pelo pessoal que está se transferindo por conta própria. A gente entende realmente as pessoas que têm a opção realmente de não esperar mais, de não esperar por transferência assistida ou por federalização, acho que vai de cada um, só que vai ciente de que você tem que escolher bem o caminho que você está tomando, porque você, com certeza, você vai perder matérias se você for sozinho. Se você vai para uma instituição em que ela já fechou, reabriu, tem um futuro tão incerto quanto a Gama, você vê a Gama com todo esse tempo de tradição, ela ruiu em 2 anos, ninguém imaginava que ia acontecer isso. Então, um cenário muito próximo disso é você ir para uma instituição que já fechou, para uma instituição que só visa lucro e tudo mais. A gente também não pode negar o amanhã. A gente sabe que todas elas concorrem à política de transferência assistida e pode ser um futuro para a gente, mas a dica nossa é a seguinte: não se desespere, não saia por conta própria, não vá para uma outra instituição. Se você está sendo pressionado pela sua empresa para você poder apresentar um comprovante de matrícula ou pela UCIE, pela MUDES, você tem um despacho do MEC na qual ele diz que todo estudante que era da Gama Filho ainda é credenciado, ainda tem vínculo com a universidade até que termine a política de transferência assistida. E isso você tem que mostrar para o seu setor de RH, para o seu setor jurídico, se for necessário, porque realmente é respaldado pela lei.
legalmente você ainda é aluno de universidade e tem direito sim a continuar no seu estágio, ou a assinar a renovação do mesmo. Tivemos sim reuniões entre o CAENG e o DCEA com algumas instituições de ensino para uma possível transferência em massa em caso da transferência assistida não nos atender e ela demorar, que é para não ficarmos a ver navios, como foi o caso da Alvorada. Esse é um plano que deve ser visto sim, só que não nesse momento. Nesse momento é colocar os pés pelas mãos, porque pelo próprio administrador da maior instituição de ensino interessado em nós, ele falou que ele só poderia atender as exigências de uma transferência em massa nos moldes que nós queremos para alunos que cumpriram até 75% do curso. Porque, segundo ele, a gente está buscando para poder ver com a CERES, com o MEC, para ver as leis se isso realmente procede, porque, segundo esse administrador, ele disse que cada instituição de ensino só pode fornecer diploma para alunos que cursarem no mínimo 25% da mesma. Ou seja, você se transfere, se você tiver 15% do seu curso para você poder fazer, talvez esse diploma não seja validado. Agora, com os moldes da transferência assistida, tem portarias que garantem que o seu diploma vai ser feito se você tiver que fazer 2 matérias, se você tiver que fazer metade do curso, não tem problema. Ela garante que quase certo do seu currículo ser continuado, da sua mensalidade ser continuada. Então a gente realmente pede, não abandone as manifestações, porque a federalização é possível, a política de transferência assistida também está aí, as manifestações também são para garantir que ela nos atenda e não nos deixe na mão. Bom, pessoal, com relação à decisão de federalização, a gente sabe que essa é uma decisão que não sairá mais do MEC. O MEC já bateu o martelo que a transferência assistida e o processo já corre lá dentro. Então, essa é uma decisão que sairá da Presidência da República. Nesse sentido, a gente já iniciou os diálogos com a Secretaria-Geral da Presidência. De lá, nós tiramos a informação o seguinte, que qualquer decisão da Presidência terá que ter o respaldo do Legislativo. Então, um ganho substancial nesse sentido foi que a gente conseguiu que a bancada de deputados federais do Rio de Janeiro aprovasse por unanimidade a federalização. A nossa equipe do DCE que estava em Brasília veio para o Rio de Janeiro justamente para conversar com os reitores que há uma semana atrás tinha emitido uma carta em apoio a essa federalização para saber o que realmente esses reitores poderiam oferecer para a gente. Então, em reunião aqui, principalmente com o diretor do Cefet, a gente teve a informação de que o Cefet pretende se transformar em uma universidade federal. E o Cefet pretende nos ajudar no sentido, na medida em que ele pretende encampar o campus da Universidade Gama Filho e o centro universitário da cidade. Com relação ao tempo para que isso haja, nós temos o seguinte, como a intenção do Cefet é pegar o campus da Gama Filho, prédios, professores e alunos, e o mesmo com o centro universitário da cidade, então esse é um processo que depende apenas de um decreto presidencial. Então é nesse sentido a nossa luta agora. Essa semana a nossa equipe retorna a Brasília, a gente deve reunir agora com a bancada de senadores do Rio de Janeiro e outros senadores do Brasil inteiro para ver se a gente tem o apoio desses parlamentares. Outra equipe continua aqui no Rio de Janeiro para terminar as reuniões com reitores e parlamentares do Rio também, que tem voz ativa junto à presidência, porque é o que a gente precisa agora, a gente precisa de parlamentares que tenham pulso firme para poder persuadir Dilma Rousseff a tomar essa decisão tão importante para a gente. Quais foram os 3 ganhos que a gente obteve até agora? O diretor do Cefet, que comprou a nossa briga, né? O Cefet pretende se tornar universidade, encampando a Universidade Gama Filho e o centro universitário da cidade. Então,
isso, logrando êxito, nós nos tornaremos a Universidade Federal de Ciências Aplicadas do Rio de Janeiro. Nós temos o apoio dos reitores das universidades federais do Rio de Janeiro, o apoio técnico, os reitores estão dispostos a ajudar tecnicamente na formação dessa nova instituição. E temos o apoio da bancada do Rio de Janeiro, que aprovou por unanimidade esse pedido de federalização junto ao Poder Executivo. Então, o que nós sabemos é que não sairá do MEC e nossa briga é com a Presidência da República. Então, os nossos esforços estarão todos nesse sentido a partir de agora. E a gente sabe que é possível, é ano eleitoral e o que falta é justamente pressão de nossa parte. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pra rua. Valeu.